Será que Desencantada é a continuação que Encantada merecia? Ou será que é uma continuação esquecível? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme Desencantada. E chegou no Disney Plus o filme Desencantada, filme esse que é continuação do filme Encantada de 2007, que quando lançou fez um extremo sucesso. Inclusive, a minha surpresa não é ter uma continuação de Encantada, a minha surpresa é demorarem tanto para fazerem Desencantada. Um filme que era óbvio que ia ser em algum momento, pelo sucesso que Encantada tem, pelos atores grandes que tem no nome como personagens principais do filme, e esse ainda tem um plano de ser um universo muito interessante. Um universo que tem potencial de se expandir, tem continuações, se for bem trabalhado. E com isso, depois de tanto tempo, eles vêm com Desencantada. E pra mim, o que fez com que Encantada lá de 2007 fizesse tanto sucesso? Foi a forma como eles realmente brincavam e satirizavam os contos de fada. Quando eles perceberam que seria muito... E se a gente começasse a discutir algumas coisas de contos de fada? E se a gente tivesse perguntas que a gente nunca faz? Porque se você reparar em contos de fadas, a gente quando é criança, tem muita coisa estranha que acontece ali. Algumas coisas que se você pensar um pouco ou se questionar, você vai ver que são coisas duvidosas. Então, qual que foi a ideia do Encantada? Tirar uma personagem que é a Gisele de dentro de um conto de fadas e colocar ela no nosso mundo, no mundo real. E através disso, as coisas que ela acha que é praticamente lúdica, quando perguntam pra ela ou fazem questionamentos, acaba ficando meio estranho. Como, por exemplo, ela cantar do nada, ela se apaixonar por um cara sem nunca ter falado com ele, depois de um dia já ir casar com ele. Essas coisas que são normais de acontecer em contos de fada, que ninguém acha estranho, se acontecesse no mundo real, ele com certeza iria funcionar, ele não iria funcionar muito bem e seria algo estranho e completamente questionável. Essa brincadeira que eles fizeram durante quase todo o filme Encantada é a alma do filme, porque a história de Encantada ela só é interessante. Os personagens são bons, mas essa brincadeira de vamos pegar praticamente uma princesa da Disney e colocar ela fora dos contos de fadas é a grande alma do filme, é o que faz o filme brilhar e que deixa o público preso, que dá vontade de rever a história por causa disso e como o roteirista foi inteligente em colocar a personagem em várias situações e brincar com isso. No filme Desencantada, que é a continuação, não tem como você brincar com isso, porque já se passaram muitos anos, a Gisele não tá mais dentro do conto de fadas faz muito tempo, ela já teve filho, não tem mais como ela ter aquela total inocência e total brincadeira que tinha no primeiro filme. E isso já faz com que Desencantada perca muitos pontos pra mim. Óbvio, não tinha como fazer com que isso acontecesse, mas aí o roteirista poderia ser mais inventivo em colocar a personagem em situações melhores, porque pra mim Desencantada não consegue ter o charme do Encantada nesse ponto e não consegue ter essa desculpa que me prendia o filme inteiro. Aqui eles vão pra um outro caminho, que tudo bem, também poderia ser legal se bem utilizado, se bem trabalhado, mas não é algo que acontece aqui. Desencantada, ele passa exatamente a impressão que um filme animado de continuação da Disney passava lá na época que eles lançavam continuações em VHS. Porque o que acontecia naquela época? A Disney chegava e lançavam seus clássicos filmes no cinema. Filmes que não eram clássicos ainda, mas eles lançavam, as pessoas assistiam, se apaixonavam e se amavam pelos universos, pelos personagens. E aí, a Disney queria entrar no mercado de VHS. E qual que foi a ideia para eles fazerem isso? Eles achavam que seria bom fazer continuações dos seus clássicos da Disney, porque eles sabiam que tinha uma grande quantidade de pessoas que amavam aquele universo e amavam aqueles personagens. Dessa forma, seriam continuações. E aí, tem algumas continuações que são boas, mas a grande maioria é muito fraco, é muito ruim. Mas por que fazia tanto sucesso as continuações? Por que vendia tanto? Porque tinha os personagens de volta, tinha aquele universo de volta, tinha algumas vezes músicas de volta, histórias, premissas interessantes que nunca eram bem desenvolvidas, porque os animadores eram que não tinham o nível do que fizeram no primeiro filme e os roteiristas também não. E Desencantada passa exatamente essa impressão pra mim de uma continuação de VHS da Disney, que é aquele filme que o primeiro foi muito bom, muito envolvente, com excelentes personagens, com um universo incrível pra se expandir, e aí quando foi fazer Desencantada, eles deram esse roteiro, esse filme pra alguém que não tem a qualidade de quem fez o primeiro longa. Com isso, essa continuação parece pra mim uma continuação de VHS da Disney, daquela continuação de filme que foi direto pra TV, filme que iria pro Disney Channel, aquele filme que não tem a qualidade que o primeiro filme tem, porque parece que os personagens estão lá, e isso é muito legal rever os atores e ver os personagens, que tem bons momentos no filme. É legal também ver que eles saíram de Nova York e foram pro subúrbio, isso também gera algo, diminui a escala do filme, diminui o perigo que tinha Nova York, que passa a ideia do conto de fadas, mas é legal pra mudar o filme, dar um novo
um novo ar pra ele, isso é legal. E você também tem a Amy Adams no filme. A Amy Adams, ela é a alma do primeiro filme, e aqui ela tá muito bem também. E eu sou muito fã da Amy Adams, e eu gosto dela como Gisela, mas ela tem que escolher alguns filmes melhores, porque ela tem muito filme bom na carreira, mas ao mesmo tempo ela escolhe alguns projetos que não tem como entender. E ainda mais aqui que ela é produtora, ela poderia dar uma mãozinha um pouquinho mais pra ver esse roteiro, porque Desencantada não é o pior filme do mundo, mas ele é aquele filme que falta alma, ele é esquecível e ele não consegue trabalhar quase nenhum elemento bem que o primeiro filme fez. Como por exemplo, as músicas do primeiro filme, elas estão lá. Tem todo o clima e a ideia de ser um musical como foi o primeiro longa. Mas o primeiro filme tem músicas marcantes, músicas que você quer ficar ouvindo várias vezes depois que acaba o filme. Em Desencantada não. Todas as músicas são completamente genéricas e esquecíveis, que não ajudam nem muito a progressão da história acontecer. Não gostei muito das músicas, assim, elas são até funcionais. Se você ouvir elas não são as músicas ruins. Tem uma boa parte da trilha sonora mesmo, mas quando você vai ouvir a música, você não tem vontade de rever ela depois que acaba o filme, e pior do que isso, ela não faz com que a história ande muito. São letras até ok de se ouvir, mas elas não são marcantes como aconteceu no primeiro filme. O mesmo vale para a nova situação que colocaram os personagens, querendo ter uma ideia que é a base do primeiro filme, porque é básico. Se você viu o primeiro filme e você quer pensar em 5 minutos que seria uma continuação, acho que todo mundo pensaria em uma continuação de roteiro parecida com essa, que seria: se o primeiro filme é a Gisela saindo do Conto de Fadas, o segundo é a Gisela levando as pessoas de volta pro Conto de Fadas, colocando dentro do Conto de Fadas de alguma maneira. Essa é a continuação óbvia que todo mundo tem. Eles pensaram 5 minutos e fizeram um roteiro sobre isso. Eu acho o filme mais longo do que ele precisava ser. Eu acho que as boas ideias que o filme tem, como a Gisela ser meio que uma madrasta e como isso funciona no Conto de Fadas, é interessante, mas mal explorado. Eu acho que a parte dos cenários, quando você vê de primeiro momento, eles parecem ser bonitos e passa a ideia dos Contos de Fadas que chama atenção, mas eles não são muito bem explorados. Os personagens secundários, a nova vilã, por exemplo, nada é bem explorado. Tem algumas ideias que te incomodam, porque eles querem passar essa ideia da inocência de um conto de fadas, como por exemplo, quando as duas capangas da vilã principal querem roubar a varinha. Toda a cena é pra falar, olha só como na vida real, é aquela ideia do Encantada. Como aquela ideia fora dos filmes animados, é umas ideias meio bobas, como não funcionaria tão bem. Mas não é tão bem explorada assim. Então Desencantada, ele é aquela continuação com um potencial gigantesco, mas muito mal utilizada. Como eu falei de novo, tem coisas muito boas, é muito legal você ter a nostalgia de rever os personagens, de voltar para esse universo. Tem bons momentos que funcionam aqui, mas é muito pouco para um filme que tem que é uma continuação de um filme que é muito bom. Eu terminei Desencantado muito decepcionado e até cansado, porque já que eu não estava me importando muito com a história, não estava gostando do que eles estavam fazendo, não senti nenhum risco, um perigo tão grande como poderia sentir, Desencantado acaba sendo uma continuação genérica e esquecível de Encantada. Como eu falei lá no começo, ela parece realmente um filme feito de continuação de VHS que a Disney fazia das suas animações clássicas, onde o primeiro filme é praticamente intocável, mas quando você vai para a continuação, parece que eles fizeram só para ganhar dinheiro, e nesse caso, só para ser uma nova adição de catálogo do Disney Plus, não pensando na qualidade e no potencial que esse universo tinha. E eu tenho certeza que pelo que eles fizeram nesse filme, eu não ficaria surpreso se eles tentassem explorar mais esse universo para ganhar dinheiro, mas para dar qualidade, para mostrar o potencial que esse universo tem, isso eles não querem fazer. Concluindo, Desencantada tem bons momentos. Uma música ou outra funciona, as ideias são boas, é nostálgico você voltar para esse universo e rever os atores vivendo eles. Eu gosto bastante da Amy Adams como Gisele e ela faz com que o filme fique um pouco mais leve, funcione um pouco mais. Porque de modo geral, foi como eu falei várias vezes ao longo da crítica, esse filme parece um filme que eles não pensaram muito para fazer, fizeram o básico com menos orçamento, com menos criatividade e que não tem o encanto e a beleza que o primeiro filme tinha. A genialidade, o que fazia aquele filme ser tão bem feito, tão marcante como ele foi. Esse filme foi como eu falei, ele poderia ser um filme que lançasse de VHS no Disney Channel, de tão parece genérico como ele é. Fazendo com que não seja o pior filme do mundo, mas que tenha muito mais problema do que qualidades. E por isso que eu fecho Desencantada com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Desencantada? Que nota você daria pro filme? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.